Graça e paz, amadas do Senhor. Estamos aqui entrando no na nossa maratona Corajosas. Glória a Deus. Estamos aqui e eu tenho certeza que essa tarde vai ser uma tarde abençoada, vai ser uma tarde que Deus vai falar muito aos nossos corações. Seja bem-vinda aí a Rose Menezes. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos esperar, né? Entrar aí o pessoal. Quem mais entrou? Vamos esperar. Glória a Deus. Simone. Deus abençoe, Simone. Que bom que você está aqui conosco. Glória a Deus. Boa tarde, boa tarde. Glória a Deus. Estamos aqui na nossa tarde, né? E estamos na nossa maratona Corajosas. Elaine, glória a Deus, Elaine. Seja bem-vinda, Fátima. Que bom que vocês estão aqui. Glória a Deus, Fátima, Solange, saudade. Deus abençoe. Glória a Deus. Tem como você pôr uma luz aqui, ó? Glória a Deus. Isa, que bom. Glória a Deus. Daqui a pouquinho a gente vai dar continuidade, né, com a pastora Mônica, que vai estar entrando conosco aqui para ministrar os nossos corações. Com certeza vai ser uma tarde assim muito, muito abençoado, com a nossa aqui maratona Corajosas, né? Eu sei que tem aí homem também corajosos no Senhor. A pastora Mônica já entrou aí. Glória a Deus. Deixa eu visualizar. Deixa eu chamar aqui a pastora. Glória a Deus. Deus é bom, né, amadas? Deus é bom todo tempo. O Senhor tem nos dado graça nesse tempo difícil. Oi, pastora! Oh, que saudade, querida! Saudade de você também. Que bênção. Tenho acompanhado aí as suas lives. Que bênção. Menina, eu não sei se você viu aí desde as primeiras, porque eu falei, eu sempre preguei, né, que tempo de crise é tempo de romper limites. A crise vem para nos melhorar, para nos fazer mais fortes, de alguma maneira nos fazer subir algum degrau acima, né? Eu acho que eu estou chegando à conclusão que um dos degraus que Deus quer que eu suba é esse, dessa questão de vídeo e live. Eu sempre tive uma dificuldade com isso, Lu. Esse negócio de gravar vídeo para conferência, para homenagem de aniversário, eu nunca gostei. Eu sempre falava, ai, Dani, eu acho que eu não vou mais nem aceitar convite de conferência que queira que eu grave vídeo. Eu falei, já vou ter no contrato, eu aceito pregar, vocês podem me fazer pregar 10 vezes no dia, não tem problema, mas não faz pra eu gravar, não pede para eu gravar vídeo, não, né? Eita, Mas, pastora. né, a princípio, os primeiros convites, eu falei que não, eu deixei algumas pessoas no vácuo, mas aí Deus, o Espírito Santo falou, ô, acorda! Até quando você vai ficar aí escondido atrás dos seus limites, das suas dificuldades, das suas desculpas? Eu te entreguei uma ferramenta, um instrumento, e você está dizendo não. Eu me lembrei da aliança que eu tenho com Deus, a aliança de sim, de jamais dizer não. Falei, Deus, tá bom, vai, vamos lá para as lives. Então, Lu, você está sendo um canal de Deus para me aperfeiçoar, para me melhorar, para fazer subir de nível. Obrigada, viu? Aí, por insistir, por mandar o convite, por confiar, por me dar esse espaço, eu me sinto muito honrada. Amém, pastora. Olha, na verdade, eu não conhecia esse live, eu nunca fui, também nunca fui muito ligada à tecnologia, vídeo, YouTube e tudo isso, né? Meu filho, ele sabe tudo, né? Aí eu tô comentando com ele, né? Eu fiz uma live, né, que a Carol, pastora Carol Malta, lá de Belo Horizonte, da Igreja da Lagoinha, não sei se
conhece. Uhum. E ela convidou e a gente fez uma live. Eu falei, nossa, né? Que legal isso, né? E comecei então a ver, né? Aí eu falei pro meu filho, falei, nossa, filho, que legal, né? Isso de live, né? Que eles estão pondo agora, nesse tempo de quarentena, né? É bom, né? Eu falei, mãe, isso aqui existe há muito tempo. Eu falei, eu não sabia que existia isso. Essa ferramenta toda. E é algo novo, pastora, porque eu também nunca fui, não. Nunca fui negócio de vídeo, de filmar, de tirar foto, de tudo que com Uhum. isso, né? E a gente tá repreendendo, né? Tá? Deus está nos ensinando, né, pastora? Deus está nos ensinando, né? Porque agora é tudo live, tudo feito assim. Principalmente nessa época que essa é a única voz que a gente tem atrás dessas câmeras. Nós Uhum. não tenho contato senão com o pessoal da minha casa, né? A gente tem sido bem restrito mesmo. Então, hoje, se a gente quer continuar influenciando, edificando, compartilhando vida, a gente tem que fazer uso desses recursos e graças a Deus por eles. Porque eu fico pensando, meu Deus, se fosse essa pandemia há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, eu falei, nós estaríamos mesmo muito complicados, porque não teria essa comunicação, essa ajuda mútua, né, por trás das telas. Então, assim, graças a Deus por esses canais, né? Então, eu cedi, eu joguei fora as minhas armas, os meus argumentos, falei, esse usa. Que bom, pastora. Eu também estou fazendo, né? Estou aprendendo, na verdade, né? Porque a gente. Eu acho que é um tempo que Deus está nos ensinando tanta coisa, né, pastora? Tanta coisa. Não tem, Deus, né? E é a única maneira da gente cuidar da igreja, a única maneira da gente cuidar dos irmãos, é a única maneira da gente cuidar do povo. E está sendo aprendizado, né? Está sendo um aprendizado. E é um tempo tão difícil, né? Que Deus nos ensina, que Deus nos faz voltar para Ele. E até mesmo essa maratona que eu estou fazendo, né? Corajosas, foi algo assim que Deus ministrou no meu coração, pastora, que assim, aí eu falei assim, Deus, né? Já que tem essa live, já que o Senhor é a única forma que a gente tem de fazer, eu queria fazer algo mais, né? E Deus me deu vários textos na qual, assim, que no tempo difícil, eu sempre falava, olha, tenha coragem, olha, eu estou com vocês, tenham coragem. Eu falei, meu Deus, é isso mesmo, nós temos que ter coragem, né? Quando Josué foi, né, pegar o lugar lá e teve que pegar a frente, né, de Moisés e tudo, Deus falou assim, olha, tenha coragem, seja forte, que eu vou estar com vocês. Vocês vão passar por um momento difícil, vão passar por guerra, vão passar por isso, aquilo, mas eu estou lá com vocês, tenham coragem. Eu falei, Senhor, nós precisamos ser corajosos, né? Corajosos, corajosas, homens também, né? Porque nós temos aí vários homens, né? E precisamos ter coragem para enfrentar. A gente, hoje mesmo, eu recebi uma notícia de um casal de pastores amigos nossos, muito queridos, né? Muito queridos mesmo, que o pastor perdeu a mãe dele, né? Por causa do corona, né? Por causa do coronavírus. Então, assim, eu falei, Jesus, né? E é um tempo muito, muito difícil, muito difícil. Tá servindo ao Senhor de qualquer forma, né, pastora? A gente está no isolamento aí social e a gente, aqui em casa, a gente também está mesmo cumprindo direitinho, né, as regras, tudo. A gente tem feito, né, dessa forma. Mas a pregação, a nossa voz não pode se calar, né? A nossa voz não pode ficar no isolamento, mas a gente tem que ministrar e tem que falar e tem que a palavra de Deus tem que ministrar a tempo e a fora de tempo, né, pastora? E como é que está aí, pastora? Como é que está a igreja? Como é que está Ribeirão Preto aí com todo esse acontecimento? A gente costuma dizer que a prova, o fogo, ele não tem a capacidade de mudar, né, a consistência de um material, mas evidenciar o nível dele e dar oportunidade para que as impurezas sejam tiradas. Então, assim, muitas vezes as crises chegam nas nossas vidas, Lu, para a gente saber exatamente como nós estamos.
né? O nível da nossa fé, o nível da nossa dependência, da nossa gratidão, da nossa perseverança. E essa crise veio mostrar, dar assim um pano de fundo, como estava a nossa igreja. E a gente está tão feliz e tão grato a Deus, nós, os pastores, a liderança, porque a nossa igreja sempre foi uma igreja em células, ou seja, todo mundo da igreja está numa célula. Não existe alguém que é da igreja que não frequenta uma célula. Então, todo mundo está em uma célula. E queremos dar graças a Deus, porque agora, nessa situação, ninguém ficou desamparado sem conexão. Então, as nossas células, elas estão se reunindo virtualmente. Os nossos cultos estão sendo também virtuais, online. E a nossa participação, Lu, subiu muito online. Dani, meu marido chegou, nós já estamos cogitando, aliás, nós já estamos não só cogitando, mas projetando que quando a quarentena acabar e as reuniões presenciais voltarem, nós vamos abrir para serem reuniões híbridas, com presença e online, porque a frequência tem aumentado. Olha só que interessante. Então, assim, a gente viu, é um raio-x de como estava a igreja, o nível de aliança dos nossos membros, dos nossos discípulos, e graças a Deus, ao Senhor mesmo, pela sua misericórdia, a gente tem chegado à conclusão do nível de saúde da igreja aqui, sabe? Lógico, é 100%? Não. Vai ter perda? Espero que não, mas assim, com presença, sendo presenciais os cultos, nós temos perdas. Mas, por incrível que pareça, a gente tem estado surpreendidos com o nível de engajamento, de aliança, sabe, de participação das nossas reuniões, todas online, do nosso público. Graças a Deus por isso, sabe? Então, veio também colocar um raio-x. Nós não maior. Acho que tem uma pausa aí. Opa, tá me ouvindo? Agora eu tô, pastora. As profecias, né, que estão por se cumprir do final dos tempos, nos promete perseguição maior, e a gente não sabe até quando a gente vai ter essa oportunidade. Então, que bom que a igreja parece que está conectada, mesmo não presencialmente juntos, né, em termos físicos, mas assim, essa aliança existe, sabe? A gente tem estado feliz por isso, graças a Deus. Amém. É isso. Que bom, pastora. Nós também percebemos, que engraçado, né? Nós também percebemos também um aumento eu falei assim, nossa, né? A gente está tendo mais pessoas online, né? Do que presencial. É engraçado isso. Eu até penso assim, né, pastora, que é Deus nos preparando um tempo mais difícil ainda, né? Eu acho que vai ser que realmente não vai ter nem mesmo isso, né? Vai ser proibido, vai ter de outras formas, porque a vinda do Senhor a gente sabe que está próxima e a gente sabe que Ele está aí às portas, né? E a gente tem que... E eu queria, então, assim, deixar o Instagram só tem 1 hora, né? Meu Deus, se passa muito, muito rápido. Mas verdade. A gente quer que Deus ministrou no seu coração para estar falando conosco nessa tarde. Então, fique à vontade, pastora, fale aquilo que Deus ministrou mesmo no seu coração, a gente quer ouvir mesmo. E eu tenho certeza que Deus vai te usar demais para estar ministrando aos nossos corações, aos corações do pessoal que está entrando, que Deus abençoe aí. E eu tenho certeza que vai ser uma tarde abençoada. Fique à vontade aí, pastora. Amém. Obrigada, Lu. Obrigada mais uma vez por essa confiança, aí, essa consideração. Bom, o tema, ele é muito, muito importante, não só nessa situação de ameaça que nós estamos passando, nós estamos sendo ameaçados, né? De todos os lados, saúde, na questão financeira, na questão dos convívios, relacionamentos, está tudo um pouco sendo fortemente confrontado e ameaçado. Mas esse tema corajosas, né, coragem, ele se faz importante não só no momento de ameaça, porque
O medo, ele é pertinente a todo ser humano. Não tem como a gente viver sem o medo. Aliás, é por causa de um medo, por exemplo, que a gente se precavine de muitas coisas, que a gente é poupado de muitas situações que, se não fosse o medo, nós estragaríamos da nossa vida, nossa saúde, tantas coisas. Você, então, não se aproxima tanto de um fogo, de um incêndio, porque você tem medo de ser queimado, você não se aproxima muito de uma ribanceira, porque você tem medo de cair lá. Então, algumas coisas que as pessoas falam medo, mas na verdade são algum tipo de precaução por conta das consequências. Então, eu não gosto da palavra medo, eu vejo mais essa questão, uma consciência de precaução com relação a algumas coisas. Mas não só essa que nos livra, mas esse medo nocivo, prejudicial, porque a Bíblia fala de um espírito do medo. O Senhor não nos deu espírito do medo, mas de amor e de moderação. Então, tem um medo que ele é maligno, é algo mesmo voltado para atacar, para inibir, impedir a ação espiritual de Deus nas nossas vidas, o propósito de Deus se cumprir em nós. E mesmo esse medo, todos nós, sem exceção, nós temos que lidar com eles, quer seja em tempos de pandemia, de ameaças ou não. Então, a porta de entrada para esse medo nos paralisar, nos impedir, nos fazer retroceder em muitas coisas que deveríamos avançar, a porta de entrada, com certeza, é a nossa alma, as nossas emoções, né? Que é mente, vontade, raciocínio. É por aí que o medo entra e nos paralisa. E quando a gente vê a palavra coragem, corajosa, muita gente pensa assim, o oposto de medo é coragem. Não, porque se a pessoa é corajosa, então ela não tem medo. Não, não é o oposto. Na verdade, a coragem é a arma que os medrosos que têm medo, usam para vencer o medo. Não significa que os corajosos não tenham medo, né? Que quem exerce coragem está livre da ameaça e da influência do medo. Não, é que eles descobriram uma arma para destruir o medo que paralisa. E uma vez eu ouvi uma frase que me marcou, uma frase de Gandhi, que diz que o homem que venceu o medo da morte venceu todos os outros. Ou seja, o pior que poderia acontecer para alguém é perder a vida. Então, eu creio, Lu, que o medo está muito relacionado com perdas. Perdas. Eu tenho medo de perder meu casamento. Eu tenho medo de perder meu emprego. Eu tenho medo de perder a minha saúde. Eu tenho medo de perder amigos. Eu tenho medo de perder os meus pais. Então, assim, sempre está ligado a algum tipo de perda. E aqui eu quero construir um conceito básico que a maioria dos cristãos que deveriam viver embasados nesse conceito não vivem, que é um conceito básico da fé cristã. Que a nossa vida aqui na Terra é Cristo e o morrer é lucro. Então, assim, Paulo falava que as perdas, não faz sentido eu estar agarrado a nada nessa vida se o mais precioso eu já tenho garantido. Então, nenhum tipo de perda é suficiente para me fazer retroceder. Quando ele fala, em nada considero a vida preciosa demais para mim, valorosa. Poxa, tem tantas coisas preciosas na vida, eu considero muitas coisas preciosas na minha vida. A partir da minha própria vida, mas a minha saúde, os meus relacionamentos, a minha família, filhos, marido, igreja, ministério, um monte de coisa. E Paulo está falando, em nada considero a vida como preciosa, contanto que eu cumpra o ministério e a carreira. Eu tenho pregado muito ultimamente, falado a respeito disso. A igreja se tornou tão natural, Lu, eu quero partir disso para as pessoas entenderem de onde vem a raiz do medo. A igreja se tornou tão natural, tão ligada às coisas dessa vida, ainda que sejam coisas boas, como família, casamento, dinheiro, bens, não são pecados. Mas a igreja tem estado tão ligada a essas coisas naturais que qualquer tipo de ameaça em perdê-las
atinge a nossa fé e nos fazem retroceder. E nós somos paralisados por conta disso. Então, a primeira coisa que eu entendo que tem que mudar para uma pessoa vencer o medo é que o entendimento dela, da vida, de quem ela é e dos seus valores tem que ser eternos. Tem que ser eternidade, tem que ser algo espiritual. Então, você pode ver as pessoas que são mais medrosas, eu sei que eu vou entrar em outros porquês, outras causas do medo, mas muitas delas, elas são dependentes das coisas naturais. Por que aqueles cristãos do primeiro século, eles não tinham medo da fogueira? Eles iam para a fogueira. Como Estevão ali, o seu rosto era como de anjo sendo apedrejado, eles não tinham medo de ameaça. Paulo falou, eu sei que eu não vou ver mais vocês, para os discípulos de Éfeso. Falou, eu sei que eu estou indo para Jerusalém, de lá eu não vejo mais vocês. Eu sei que eu estou indo para a morte, eu não volto aqui. E os irmãos começaram a chorar, e Paulo falou, não entendo por que vocês estão chorando. Então, as pessoas que têm apegos às coisas dessa vida, eu incluo tudo, as coisas boas e ruins, elas serão sempre mais medrosas. Por quê? Porque enquanto nós estivermos nessa vida, todos nós podemos ter perdas. As mais significativas, inclusive. E se isso for tão importante, ao ponto de fazer com que a nossa carreira, o propósito da nossa vida dependa daquela coisa, nós seremos paralisados. Ou pelo medo de perder, ou por uma perda, quer seja de uma questão de situação financeira, de um ente querido. Então, o que primeiro, por isso que Gandhi falou, né, Gandhi não era um cristão, nada, mas no que ele falou tem um fundo de verdade, que se nós não temos apego à própria vida e à vida, tudo que nós temos nessa terra, então a gente nunca vai retroceder. Então, por isso que Paulo topava todas as coisas. Os cristãos do primeiro século, que são os corajosos, os cristãos da arena, que acendiam os postes de Roma com os seus próprios corpos queimados, né? Eles, lógico, era assim, bom aquilo. Não, eles tinham medo lá, mas sabe por que eles enfrentavam? Porque a vida não era essa. A vida deles era uma eterna. E qualquer perda aqui valeria a pena em função da eternidade. Então, eu estou perdendo a minha vida aqui, mas não se compara com a que é a minha garantia, que é a eternidade. Então, assim, a primeira coisa que as pessoas precisam para vencer o medo é se tornarem mais espirituais, no melhor sentido da palavra. Paulo fala, vocês que são espirituais, vocês deveriam pensar nas coisas do alto. Na carreira proposta, né? nas promessas da frente, e não naquilo que os seus olhos só veem. O cristão não vive por vista. Então eu vejo que muitas pessoas vivem assim, sabe? Ai, mas e se eu perder o emprego? E se eu... aquele medo, e isso paralisa. Eu lembro, Lu, de uma discípula, uma das nossas discípulas aqui, que está conosco há muitos anos. Uma vez ela entrou no meu gabinete e falou, pastora, a gente ainda não tem filhos. Eles tinham 10 anos de casados e não tinham filhos. Eu falei, por quê? Vocês estão com algum problema? Já fizeram algum tratamento? Ela falou, não, nós não temos problemas. Eu falei, mas e por que vocês não têm filhos? Ela falou, porque eu tenho medo de que um filho meu nasça com problemas. Aí eu falei, como assim? Você tem problemas assim na sua família, né? Na genética ascendente? Ela falou, não, nunca tive. Eu falei, como assim? Você está aprisionada num medo que não permite você dar continuidade à sua descendência, progressão ao plano de Deus para a sua vida, para o seu casamento, por causa de uma ameaça. E esse é o segundo motivo que eu gostaria de falar. Que muitas vezes o medo, ele é fundamentado, primeiro eu falei das perdas, do apego ao que nós temos hoje, quer sejam as coisas boas, o apego exagerado, a dependência. O que será da minha vida se eu perder minha família, o casamento, o emprego, a saúde, o ministério? Então, esse apego, que é o fomento do medo, que nos faz paralisar muitas vezes e não dar sequência. A segunda coisa é que o medo, a maioria das vezes, está fundamentado em uma mentira, em uma ameaça irreal, como no caso dessa irmã.
Eu falei, gente, 10 anos casada, sem ter filhos, porque ela tinha um medo que o filho pudesse, era tão real para ela aquilo, nascer com problemas. Eu falei, como o medo é capaz de nos paralisar, né? Assim, no sentido de, por exemplo, eu vou falar um medo que me paralisa, esse ainda de vez em quando me paralisa. Eu tenho medo de barata, por exemplo. Eu sei que é algo real, mas, por exemplo, se eu sei que ali no meu quarto tem uma barata que não mataram, que está lá, ainda mais se ela for uma barata voadora, eu não vou entrar naquele quarto. Jamais. Veja como é algo fundado em uma mentira, né? O que que a barata pode me fazer? Qual o prejuízo? Qual a chance dela me prejudicar? E qual a chance que eu tenho de matá-la? É muito maior de eu prevalecer. Mas ela muitas vezes me vence. Ela me faz fugir. Quer dizer, a chance dela me prejudicar não se compara com a chance que eu tenho de matá-la, de exterminá-la. Mas ela me faz fugir, correr. Então, é mais ou menos isso que acontece com muitas mulheres e muitos homens. Eles são ameaçados por uma verdade, na verdade é uma mentira, um sofisma. O que é um sofisma? A definição. Sofisma é uma mentira com cara de verdade. Então, entra como se fosse verdade, um conceito, um valor, um princípio, uma ideia. E aquilo se torna tão real, tão verdade, que faz com que a pessoa inverta, muitas vezes, o seu comportamento, como eu, que sou uma pessoa corajosa, mas diante de uma barata, muitas vezes, eu retrocedo, eu não avanço, eu fico intimidada, eu fico impedida de agir. E como se vence esse tipo de argumento? É na palavra. Não existe outro, porque é uma verdade absoluta que quebra uma mentira com cara de verdade. Então, a verdade em todos os sentidos. Eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, principalmente o Gabi, eu lembro que ele falava, ele às vezes saía chorando, falando, mãe, tem um urso no meu quarto, tem um urso, tal, coisa de criança. E tinha que ir lá mostrar e tentar provar que não tinha urso no quarto dele, né? Ficar um tempo lá e orar e mostrar a presença do Senhor, né? A proteção de Deus, para quebrar aquele sofisma que ameaçava ele, que paralisava. E tem tantos cristãos paralisados com medos irreais. Medos de quê, por exemplo? Medos de não serem aceitos, né, que está fundado em uma raiz de rejeição. Então, a pessoa, ela já erradamente cria uma expectativa negativa de que ela vai ser rejeitada. Então, por conta disso, é melhor eu não me oferecer para esse trabalho. Por quê? Porque não vão me aceitar, porque vão me rejeitar. Então, é construído em cima de mentiras. Mentiras essas baseadas em experiências passadas. E não tem outro jeito de vencer esse tipo de paralisação. As pessoas, elas vivem com conhecimento. Se não vencer a mentira, quebrar. Né? Você não foi rejeitada. Né? O fato das pessoas não gostarem ou não te reconhecer não significa que você é uma pessoa rejeitada, porque todos nós, inclusive Jesus, ele teve gente que gostou e gente que não gostou. Então, o nosso valor e a nossa aceitação precisa vir da fonte real de verdade, que é Deus. Essa rejeição deveria nos preocupar. Será que Deus está me rejeitando? Só que Deus não rejeita ninguém. Os homens rejeitam Deus. E Deus não nos rejeita. Deus não rejeita nenhum homem. Então, o que precisa acontecer para as pessoas romper esses limites de avançar, de conquistar? Eu posso, eu consigo, né? Se livrar das cadeias das experiências passadas que entraram com um determinante na identidade da pessoa. Ela é fracassado, como ninguém, como incapaz, porque lá atrás uma experiência, 2 que seja, 10 que seja, alguém falou, alguém mostrou com atitude que ela não tinha valor, de que ela era incapaz, e aquilo ela assumiu
como parte da identidade dela, do ser. Eu sou incapaz, eu não tenho valor, eu não consigo. Então, mas as experiências não têm a ver com nossa identidade, daquilo que nós somos. Pelo contrário, as experiências negativas deveriam aperfeiçoar a nossa identidade, quem nós somos em Deus, servir como trampolim, como melhoramento, mas muitas vezes nós estamos presos nessas experiências passadas. E eu vejo na vida de Saul, e na minha Bíblia, Lu, eu grifei na história toda de Saul, eu grifei a palavra medo, temor, temeu. Todas as vezes que tem, Saul teve medo, e temendo Saul, são tantas as vezes, são inúmeras as vezes que é grifado. E eu fico pensando, nossa, Saul foi o escolhido por Deus. Tem gente que advoga aí uma teologia que eu não creio, que Saul é a escolha dos homens. Eu não creio. Ter um rei foi a escolha dos homens. Isso não era o propósito de Deus para o seu povo. Mas uma vez que o povo escolheu ter um rei, quem escolheu quem seria o rei foi Deus. Deus falou para Samuel, eu já me provi de um rei. Vai lá, unge Saul. E Samuel foi. Então, quem escolheu Saul foi Deus. E ele foi ungido debaixo de uma profecia. Que Samuel falou, olha, Saul, está reservado para você e para a sua descendência tudo que há de melhor em Israel. Cara, começar um reinado com uma profecia dessa de Samuel era demais. Então, era para ele e para a descendência dele. Mas o fim de Saul foi vergonhoso, caiu na mão dos seus inimigos, os filisteus. Ele, a sua descendência, praticamente quase toda destruída, seus filhos. Seu Jonatas morreu junto com ele, né? E Mefibosete que se salvou, mas tentaram destruir toda a descendência. E eu falei, aonde esteve o problema de Saul? Qual era o problema? Medo. Se você for ler, o desafio aí, as pessoas que estão vendo a nossa live, de fazer uma releitura lá em Samuel, no livro de Samuel, na vida de Saul, e todas as vezes que aparecer a palavra temor, temeu, teve medo, grifar, você vai ver que aquele homem, às vezes que ele não avançou, que ele retrocedeu, que ele pecou, foi por causa do medo. Quando ele poupou, por exemplo, o gado lá dos amalequitas e do rei, você lembra que Deus falou, vocês vão lutar e vão destruir tudo. E ele poupou, a Bíblia fala, e temendo Saul, o povo, teve medo do povo, poupou. Então, o tempo todo, lá quando ele consultou aquela médium lá, por causa do medo, fala que ele teve medo e foi consultar. Quando ele sacrificou no lugar de Samuel, porque Samuel não chegava, a Bíblia fala que os filisteus começavam a chegar e ele teve medo, temeu os filisteus e foi lá e sacrificou. Nessas vezes, Deus falou para ele, quer saber, Saul? Foi passado de você o reino, por causa dessas suas atitudes, dos seus pecados. Mas sabe qual era a motivação? Sabe qual era a fonte? Medo. Medo de ser rejeitado pelo povo. Medo de morrer na guerra. De não vencer uma batalha. Então, tudo por trás era um medo. Agora, se ele tivesse uma convicção de quem é Deus e de quem ele era em Deus, daquela profecia, de que, olha, para você tá tudo melhor, eu vou te respaldar. Ele não tinha que ter medo de Davi. Mas a Bíblia diz que quando as mulheres cantaram, Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares, Saul teve medo de Davi tomar o seu lugar. Então foi uma coisa atrás da outra, mas tudo ele tinha medo de perder posição, de perder o apreço do povo, né? de perder o seu lugar, o seu trono. Davi era tão diferente. Quando seus filhos se levantaram contra ele, Absalão, Adonias, querendo usurpar o trono, sabe o que Davi falou? Pessoal, vamos embora. Absalão vem aqui para Jerusalém, ele vai tomar. Se esse trono é meu, Deus vai me trazer de volta. Eu não tenho medo, eu não tenho que... A minha história está nas mãos do Todo-Poderoso. O meu futuro está nas mãos do Todo-Poderoso. A minha vida é do Todo-Poderoso. Então, assim, eu não tenho que ter medo. Eu só preciso ser fiel. Ser fiel. Uma vez eu escutei outra frase, Lu. São frases que ficam na minha vida e que muitas vezes me norteiam nas minhas decisões. O homem de Deus é imortal até que
cumpra o seu propósito. Amém. O homem de Deus é imortal. O fiel, o homem de Deus. Porque muita gente antecipa a sua morte, como o caso de Saul, por exemplo, Sansão e outros. Mas se você for fiel, você não vai morrer um segundo antes e nem um segundo depois. Você vai cumprir todo o seu propósito. Então, Davi sabia disso. Em vez de lutar contra Saul, lembra que ele teve a oportunidade de destruir Saul, matar no meio lá do deserto enquanto ele fugia? Ele falou: eu não vou fazer isso. Se Deus me colocou no trono, se ele me ungiu, eu não tenho que agir com as minhas forças. Eu vou descansar porque Deus tem a minha história nas mãos. Salmo 139 diz que ele escreveu e determinou cada um dos meus dias. Lu, já está pronto cada um dos meus dias. E eu vou ter medo por quê? Se ele escreveu até o último dia da minha vida, ele já escreveu tudo. Por que eu vou ter medo? Ele sabe de tudo, ele preparou tudo e ele já está em tudo que eu vou viver. E a pessoa tem medo. Quando a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, é exatamente isso. Quando eu entendo e vivo o verdadeiro amor de Deus, ou seja, eu entendo o amor de Deus é perfeito, ele não vai me deixar desamparar, ele não vai me deixar faltar nada, ele é poderoso para me prover. Quando eu entendo que esse amor ele é perfeito, ele é supridor, ele é protetor, por que eu vou ter medo? Medo de quem? Alguém que vai tirar o meu espaço, vai manchar a minha imagem? Eu quero agradar a Deus. Estão escritos os meus dias, eu só quero ser fiel, cumprir o meu propósito. Não desistir, não desanimar, não retroceder. Eu vou fazer tudo aquilo que Ele me mandou fazer. Por quê? Porque só isso que eu preciso, o resto Ele vai cumprir, Ele vai ser por mim. Então, Davi, ele era totalmente diferente de Saul, né? Apesar de o seu pedigree não ser como o de Saul, ser o rejeitado entre os irmãos, o menor, né? O de aparência mais simples, tudo. Mas o verdadeiro amor estava nele. Tanto ele por Deus, quando ele tinha consciência do amor de Deus por ele, no final da sua vida ele fala: Senhor, quem sou eu para o Senhor me tratar como um ilustre? Ele tinha tanta consciência do cuidado, do amor, da provisão de Deus, que ele não tinha por que ter medo. Então, assim, o medo se vence pelo desapego das coisas dessa vida e pelo apego às coisas eternas, espirituais, ao verdadeiro relacionamento com Jesus. Paulo falou: para mim viver é Cristo. Se eu tiver um relacionamento com Jesus, eu tenho tudo nessa vida. Eu não preciso de outras coisas. É importante? Sim. Faz bem? Sim. Mas e se me faltar? E se me faltar emprego? E se me faltar saúde? E se me faltar o casamento? E se me faltarem os filhos? E se me faltar a família? São coisas que podem faltar para cada um de nós. Eu retrocedo, eu volto atrás, eu fico paralisado, eu continuo fazendo aquilo que Deus me espera. Então, o medo se vence quando a gente se desapega das coisas naturais e se apega nas coisas espirituais, principalmente no relacionamento com Deus. O medo se vence quando as mentiras que foram consolidadas nas nossas vidas como verdades, elas caem diante do conhecimento de quem Deus é e de quem nós somos nele. E o medo se vence quando nós estamos estribados no verdadeiro amor. Há uma troca. Quando eu sei que eu sou amada, não tem por que eu ter medo. Então, assim, e tem que ser a dependência do amor de Deus, o ágape. Esse é o amor verdadeiro, porque tem pessoas que estão dependendo do amor das pessoas, mas esse amor nosso, humano, ele é falho. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe qual que é o verdadeiro, o perfeito? O ágape. O amor de Deus. O que a gente precisa é ter essa consciência, essa revelação do amor do Pai por nós. Se eu sei que eu sou amado ao ponto de Deus entregar Jesus por mim, só por mim. Se você não existisse, se o mundo todo não existisse, Jesus viria só por mim. Se só tivesse eu nessa terra, eu sei que ele viria só por mim. Ele daria a vida dele em troca só da minha. Eu tenho essa consciência do amor de Deus.
Agora, se ele é capaz de fazer isso, o que que eu vou ter medo? De quê? Ele tem tudo, ele tem a minha vida, o controle de todas as coisas na mão. Então, assim, uma vez, só lembrando aqui de um testemunho, um irmão da igreja, o nosso líder da intercessão aqui, um homem, está com a gente há muitos anos, desde o começo da igreja, e muito usado pelo Senhor, uma das colunas de intercessão da igreja. Ele começou uma casa de paz, que é a nossa estratégia de evangelismo das células, né? E ele falou, procurou Dani e falou, olha, pastor, tem um homem na minha casa de paz, eu estou fazendo uma casa de paz, evangelizando um homem que veio do terreiro. Não sei se era umbanda, candomblé, essas magia negra, uma coisa baixa, espiritismo bem baixo. E ele falou para mim que lá no centro onde ele frequentava, onde ele participava, tem uma foto da sua família lá. E um decreto estabelecido que o mês de novembro não vai acabar sem que haja morte na sua casa. Lá nesse centro de terreiro estava a foto da minha família, não sei como eles conseguiram, e um decreto. E que novembro, antes do mês de novembro, a minha casa teria uma morte, uma perda. Era o decreto que eles tinham estabelecido. E quando a gente soube disso, Dani chegou e me contou. Rafa, o que você acha que a gente fez? Eu pergunto para as pessoas, quando essa notícia chegou, me atolei no Rivotril, né? Busquei. Não, nós chamamos os nossos filhos e nós fomos orar. E nós reiteramos, nós ratificamos a nossa aliança com o Senhor. Senhor, a nossa vida não é nossa. Nós não estamos aqui por causa de nós. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o comando, o controle, os dias, as decisões. A nossa vida é do Senhor. Nós vivemos por ti, é para ti, para fazer a tua vontade. Então a nossa vida não está à mercê dos homens, muito menos do inferno. Nós vamos viver até o dia que o Senhor determinou. Nada nem ninguém vai impedir os teus planos nas nossas vidas. Afinal, o homem de Deus é imortal até que tenha cumprido o seu propósito. E nós oramos, abençoamos, guardamos ali a vida dos nossos filhos. E nós dormimos aquela noite, eu dormi igual todas as outras noites. Não tive problema, não tive pesadelo, não tive medo. É uma confiança no verdadeiro amor, na aliança daquele que promete é fiel para cumprir, que não tira os olhos de mim nem um segundo. Eu falo, meu Deus, por que eu vou ter medo se os olhos de Deus não saem de cima de mim nem um segundo? Se nele existe todo o poder, toda a capacidade, toda a fonte de milagres. Nós somos do bem. Isso aí foi lá no ano de, acho que 2012, foi em novembro de 2012. E nós estamos aqui pela misericórdia, graça, aliança e fidelidade do Senhor, toda a minha família. Mas é uma tentativa do diabo de jogar uma mentira e fazer a gente viver em cima de expectativas negativas mentirosas. Como essa minha discípula, não vou ter filho porque meu filho pode nascer deficiente. Não, eu não vou tentar fazer essa prova porque vai que eu erre, não consiga e não passe. Quantas mulheres, eu já orei por tantas mulheres para serem livres desse medo de tirar a carta. Eu falo para elas, minha irmã, liberte-se e liberte seu marido. São duas libertações em uma só, porque os maridos ficam presos. Leva, traz, busca. Né? Coitado desses homens, eu fico com pena mais deles do que delas. Mas eu falo, quanto essas mulheres não podiam estar fazendo? Levando as suas vidas, eles poderiam estar fazendo muito mais. Mas eu tenho medo. Eu falei, medo de quê? O pior que pode acontecer é o melhor que nós esperamos. É a gente morrer num trânsito, por exemplo. É o pior. Mas eu sei que o pessoal fala, né? Quem tem medo da morte, até que ponto a gente, de fato, nós somos espirituais e entendemos que a nossa vida é eterna. Porque Paulo é tão desapegado das coisas naturais que ele falava, eu não sei, tem hora que eu tenho vontade de morrer, eu não sei se eu quero morrer, se eu quero viver. Não é que Paulo era deprimido, ele queria morrer por causa de depressão, não. Ele queria morrer por causa da paixão das coisas espirituais, eternas. Era maior do que o apego às coisas naturais. Então, do que você tem medo de tirar a carta e dirigir? De bater em você? Eu falei, mas o pior que pode acontecer é morrer. E morrer é o melhor que nós podemos ter na nossa vida. É passar a viver sem todos os limites. É passar a viver diante dele.
Eu sou, Lu, uma amante da vida. Se Deus falasse aqui para mim, você quer morrer hoje? Não, eu não quero morrer hoje, eu quero viver como Paulo, porque eu acho que a minha vida ainda tem propósito, porque eu amo as coisas que Deus me deu, a partir principalmente de pessoas, vidas, propósitos, mas eu preciso amar muito mais a eternidade, porque a minha verdadeira vida é lá. Aqui é só um piscar de olhos. Então, se são ameaças, outra vez, Lu, só lembrar, eu não sei se você está vendo o tempo aí, Lu? Peraí, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, né? 15 minutos. 15, tá, tem 15 minutos. Mais uma experiência, Lu. Outra vez chegou para nós uma líder de célula, ela mora numa favela onde nós temos também células ali naquela favela, uma favela dominada pelo PCC. Aqui Ribeirão Preto é um lugar onde tem um centro muito forte do comando do tráfico aí. E essa favela é daquelas mais terríveis aqui, onde você só entra com permissão, tudo, é uma dificuldade. Mas ela veio e procurou a Elaine, a minha pastora dos jovens, e falou, olha, Elaine, eu ouvi dizer lá do líder, falou o nome do líder, nem lembro mais, que eles estão planejando sequestrar a pastora Mônica. Avisa ela, para tomar os cuidados, tal, né? E aí ela veio falar para mim, e eu sempre fui muito de boa. Meu marido fala que eu sou mais do que deveria. Então, para mim, nunca vai acontecer nada de errado. A viagem eu saio em cima da hora, porque não vai furar pneu, não vai ter buraco, não vai, assim, eu sou sempre, vai dar certo, não tem problema. Então, muitas vezes eu estava passeando no shopping, às vezes eu esqueci de meninos, crianças, e aí, Dani, alguém fala, minha senhora, olha, é seu filho? Nossa, é meu filho. Então, assim, eu sou meio de boa. E quando ela veio, trouxe essa notícia, lógico, é uma ameaça vindo direto do inferno. Uma tentativa de me fazer, ai meu Deus, e agora? Eu posso ir? Vou lá evangelizar, vou na igreja, e agora, se tiver alguém... Mais uma vez, chegamos, oramos, falei, Deus, eu tenho um dono que é o Deus, com D maiúsculo. Dono de todas as coisas, Senhor nos céus, na terra, em todo lugar. Até o diabo reconhece, é Senhor, é o único. Eu falei, e eu vou ter medo de uma ameaça dessa? A minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Lógico, eu falei, aquele medo, entre aspas, de precaução, todo mundo toma. Eu não vou sair 3 horas da manhã passeando a pé numa favela, não faço isso, vou tomar os meus cuidados. Mas é só a parte que me cabe, estando ciente de que se o Senhor não vigiar a cidade, nem adianta o que eu faço. Eu estou confiando na vigilância do Senhor mais do que na minha. Eu faço a minha, lógico. Eu espero que eu faça a minha, porque Deus não faz a nossa parte. Mas a verdadeira vigilância é a que o Senhor tem sobre mim, os olhos dele. Que fala, Satanás, aqui não. Essa daqui, para tocar na minha filha, você tem que passar por mim. Ei, para alguém tocar em mim, tem que passar pelo meu Senhor. Tem que passar por ele. Por quê? Porque eu não sou uma peça aleatória solta no mundo, eu tenho um dono. Meu dono cuida de mim, os seus olhos, ó. Eu sou menina dos olhos. Menina dos olhos é a parte mais sensível do corpo. Quando a Bíblia fala que nós somos menina dos olhos, é isso. Ninguém toca ali sem a permissão de Deus. E eu vou ter medo? Dormir. Continuo eu, toquei minha vida, não mudei, fazendo a minha parte. Então, essas ameaças do inferno vêm para nos fazer retroceder. Eu quero profetizar a todo mundo que está ouvindo aí, que não tem mentira do diabo, que é maior do que a vontade e o poder de Deus na sua vida, para você levar adiante tudo aquilo que Deus espera que você faça, quer seja na sua família, como mãe, como esposa, como filha, de ser ali sal, luz, fazer diferença, dar o seu testemunho e continuar sendo fiel ao Senhor. Eu quero declarar, você que está ouvindo, na sua vida financeira, na sua vida profissional, não tem mentira, ameaça, poder do inferno não é maior que aquilo que Deus escreveu para você. Não tem. Você vai cumprir se você for fiel e amar o Senhor. O verdadeiro amor lança fora. O meu amor a Deus é verdadeiro. Então, nada importa. Eu dependo dele, eu confio e vou adiante. E se eu sei que eu sou amada com amor verdadeiro, por que ter medo? Não faz sentido ter medo. Coragem, mulher. É a atitude que faz você derrubar o medo.
seja ele estabelecido em mentiras ou na dependência, no apego às coisas naturais. Derrube essa dependência, derrube as mentiras. Veja as experiências passadas não diz respeito a quem você é. Não diz. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é filha, amada, com propósito. Você nasceu com um script, com um propósito eterno para cumprir. Porque Deus aposta no seu potencial, Deus aposta no seu valor, nas suas virtudes. Você é o melhor de todos. Ninguém é tudo. Sempre vai ter gente que faz algo melhor e gente que faz algo pior. Deus só quer que você faça aquilo que Ele determinou. Você não precisa ser comparado com ninguém. Não importa se as pessoas comparam você com outras. Ah, mas você não faz bem isso. Ah, mas você não faz bem aquilo. Não, Deus não está querendo que você faça melhor ou pior do que as pessoas. Deus quer que você faça aquilo que Ele propôs para você fazer. Confia nisso, não abandona o propósito. Paulo fala, em nada considero a vida como preciosa, contanto que eu cumpra a minha carreira, o meu propósito. Eu vou fazer aquilo que Deus me mandou fazer, porque ninguém pode me impedir. Ninguém não. Uma pessoa. Eu. Você. A Bíblia fala que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. É verdade, por ninguém, nem pelo inferno todo. Só nós podemos frustrar os propósitos de Deus, como Saul frustrou, como Sansão frustrou, como Judas frustrou e tantos outros. Como Adão e Eva frustraram, só nós podemos frustrar. Agora, se você for fiel, cara, você é imortal. Você vai cumprir tudo, você vai fazer tudo, porque Deus, o amor verdadeiro, está em seu favor. E Ele vai prover para você tudo que você precisa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ai, Lu, Glória você me dá a oportunidade para falar isso aí. Eu vou parar depois, né? Ai, mas é tão gostoso te ouvir que a gente fica aqui, fica te ouvindo. É tanta palavra de bênção, né, pastora? Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, que bênção de Deus. Porque realmente, né, é o medo que nos paralisa mesmo, né? É medo é o medo daquilo que a gente nem sabe, né? Como a pastora isso, mesmo. E essa questão da rejeição que está falando, da comparação, né? Quando eu lembro que falavam de Paulo, Paulo, ele é bom para escrever. Agora, para falar, para pregar, o cara é meio fraco. Assim, você acha que Paulo se abalou porque diziam que a pregação dele era fraca? Que ele falou, então acho que a partir de hoje eu nem vou pregar mais. Tô nem aí o que acham de mim, eu vou fazer aquilo que foi ordenado fazer. Eu não estou aqui para ter aprovação de homens, para ser aplaudida, sabe? Para ter a aceitação dos homens. Eu quero jamais perder a aceitação dos céus. Eu quero agradar o meu Deus. Então, assim, Paulo continuou a mesma coisa, Jesus. Você está fazendo isso por causa de Beelzebul, você é o maioral dos demônios, ou seja o que for, quer aparecer. Jesus falou, estou nem aí do que estão pensando de mim, eu recebi uma missão. E eu vou ser fiel a ela, custe o que custar, gostem ou não. Tenha resistência ou não, todos eles tiveram. Você tem, eu tenho, Paulo, Moisés, Abraão, todos tiveram as suas resistências. Mas eles foram fiéis até o fim. E aqueles que foram fiéis pôde provar a proteção, o milagre, o respaldo de Deus. Quantas pessoas tentaram matar, né, Moisés antes, ou qualquer um deles, Jeremias, Paulo, ninguém morre antes do tempo, os fiéis não morrem antes do tempo, eles vão cumprir. Deus garante isso. É verdade. É isso, verdade. Coragem, mulher, homem que está ouvindo, coragem. Amém, pastor, e é isso mesmo, né, a gente, é engraçado, né, porque assim, quando a gente vence, não sei se a palavra certa é vencer, mas quando a gente lança fora, né, todo medo, quando a gente recebe aquele que é o todo em nós, né, é isso que nos faz prosseguir, porque, como a pastora falou, né, todos nós temos algum medo que quer, né, nos paralisar de alguma forma, né, e quando a gente olha para a palavra, quando a gente sabe quem nós somos em Deus e quem é Deus em nós,
tem como. Não tem como parar, não tem como deixar que aquilo que falam, às vezes, para nos paralisar, venha ter razão em nossas vidas. Não é, pastora? Ser corajosa não é nem vou enfrentar uma guerra, não. Né? É você saber quem é você em Deus. É isso. Né? E agir como tal. Uhum. E saber, porque Davi tinha lá suas limitações, não é verdade? Mas ele sabia quem era ele em Deus. Ele sabia que ele que estava com ele, pronto, acabou, né? É tão lindo os salmos de Davi, Lu, porque às vezes ele começava assim, os inimigos me cercaram, fortes touros de Bazã, assim, mostrando opressão, né? Mas ele sempre termina. Eu também desafio aí vocês que estão nos assistindo, participando, a ler os Salmos de Davi e ver que às vezes ele começa se queixando, falando, meu Deus, são tantos os inimigos, cadê o Senhor? Mas ele sempre termina, mas o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha força, o Senhor é... Ou seja, ele termina, ele primeiro começa a colocar a alma, o medo que está dentro, né, as inseguranças e até mentiras, né, das ameaças, mas ele termina com as verdades. Deus é a minha fortaleza, a minha luz, a quem terei medo, o Senhor é o meu refúgio, de quem recearei. Ele termina sempre com uma afirmação positiva da verdade. E é por isso que ele jamais retrocedeu, enfrentou todo tipo de ameaça. Mas foi até o fim. Pastora, nós temos, meu marido já fez assim 3 minutinhos. O Instagram é muito ruim, porque nós temos pouca hora, né? Mas, pastor, eu quero te agradecer muito por aceitar esse nosso convite, de estar ministrando aos nossos corações. Olha, matei saudade, que delícia. Eu também. Né? E foi muito bom ter você aqui conosco. Tem aí o seu Instagram, né? Quem quiser te acompanhar, sim, que é bênção, nossa, é muito bom. Pastora Mônica Figueira, é isso? É isso, pra Mônica Figueira. Pra Mônica Figueira. Pra de PRA, de pastora, pra Mônica Figueira. Legal. Então, siga aí. Eu quero te agradecer. Assim, eu tenho um amor, um carinho muito grande por você. E a gente vai estar juntos aí, no decorrer aí da quarentena. Vamos ver aí. A pastora, minha irmã também deve estar aí na live, né? Eu não vi, mas com certeza ela está aí. E a gente sempre fala... Beijo, Lu! Beijo para a nossa Luciene. E a gente vai estar aqui, né? Eu tô fazendo cada semana, né? A gente tem trazido uma pessoa assim de Deus para estar falando conosco, né? E eu quero convidar aí todas vocês a semana que vem, terça-feira que vem, às 4h, a gente vai estar com a pastora Meire. Eu não sei se você lembra dela. A pastora Meire Carneiro, é uma cabelo curtinho, assim, uma benção. Uma mulher assim, de Deus, vai estar conosco aí na terça-feira que vem, na nossa maratona aí. Não percam, mulheres. O melhor está por vir. Amém, amém. Estamos aí, né? Estamos já Obrigada, viu, Lu? Obrigada pelo carinho, obrigada para cada um, por cada uma que esteve conosco, né, participando. Deus abençoe você, sua casa, seus projetos, que você possa ir até o fim, porque Ele é com você. Lu, beijo para sua família, né, para as irmãs aí que nós tivemos a oportunidade de estar com ela. Meu esposo está mandando um abraço para o pastor Danilo. Outro para ele. Abração. Obrigada pelo carinho, viu? Consideração. A gente vai estar aqui ministrando a semana que vem nas lives, né? Que eu estou aprendendo e estou fazendo aí, estou mandando. Amém, pastora? Muito, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que o Senhor esteja cobrindo realmente vocês com a bênção, com o poder de Deus, em nome de Jesus. Quero agradecer as amadas aí que entraram, os pastores que entraram, que estão aí. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês estejam cheios do poder, do amor de Jesus, que é isso que vale a pena. Amém. Amar Jesus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. É amar Jesus, é o que nós precisamos. É amar sempre Jesus. 20 segundos, restante. Beijo, pastor!
amor. A gente vai se falando. Beijo, mulheres. Bom, Beijo. beijo, Deus abençoe. 17 segundos. Amo vocês todas. Amo você, pastora Mônica. Acabou?